importantes. Primeiro, ter a lei do exercício profissional como a sua Bíblia. Ter o seu código de ética como a sua Bíblia. A gente tem uma enfermagem, e aqui eu vou me colocar de uma forma generalizada, mas a gente sabe que existe uma minoria que faz a diferença, sim. Mas existe uma maioria que não quer, e que é preguiçosa, e que não quer estudar, e que quer mastigado. Então, essa maioria, ela é vista pelo todo. Então, a gente tem uma categoria profissional que não sabe das leis, não conhecem os seus direitos e os seus deveres, e não consegue dialogar com a sua chefia, com as condições de trabalho inadequadas, e começa a levantar uma bandeira de que está tudo ruim, que nada vai mudar, porque nunca nem tentou. Então, quando a gente tem o primeiro e grande manual de receita, que eu posso dizer, não gosto nem de falar conselho, porque essa palavra para mim não existe, mas a primeira dica é ter essas duas documentações abarcando a sua prática profissional. A lei do exercício profissional, que vai garantir você de tomar a sua decisão de forma assertiva, de entender o que é seu por direito, e o código de ética, porque não vai ter chefia nesse mundo que vai me mandar fazer uma coisa que não seja meu. E isso vai ser uma discussão tranquila e fundamentada, embasada na lei. E aí, amor, ela vai te mandar embora se for uma discussão que existe esse tipo de assédio moral e a gente tem que ter essa clareza. Se acontecer esse tipo de assédio moral, a gente também tem que estar respaldada do porquê que eu não fiz. E do porquê que eu estou lutando por aquela assistência. E não só de não fazer. Por que eu fiz também? Com uma nova resolução agora que permite a gente a fazer uma intubação supraglótica. Esse é o tipo de conhecimento que a enfermagem precisa dominar para ter clareza e sabedoria na hora de discutir com qualquer pessoa. Seja da nossa própria equipe, seja dentro da equipe multiprofissional. Que muitas das vezes os profissionais mesmo não sabem. Mas está tudo em resolução, está tudo disponível no site do COFEM. E por que será que a gente não vai lá para ler? A enfermagem sempre perguntando o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, está escrito lá. Talvez façam parte um pouco essa vontade de ler um pouquinho mais. E se você não estudar, você vai ser engolida e vai responder criminalmente se acontecer alguma coisa. E aí você vai ter que se defender. O segundo é essa postura ética que está dentro do que é nosso, dentro dessa condição de eu saber quem eu sou. E essa postura também está relacionada à nossa casquinha aqui fora, tá? Ao meu cabelo, à minha aparência, à roupa que eu visto. Isso faz diferença. Isso é marketing pessoal. Isso também gera postura e até mesmo respeito que o outro vai ferir para mim. Seja meu paciente ou seja meu colega de trabalho. Isso gera alguma polêmica quando eu já falei sobre isso, tá? Não estou aqui levantando bandeira de que tem que ter cabelo louro, liso, nada disso. Você tem que ser livre e leve para fazer o que você quer com a sua aparência. Mas a gente tem que ter o bom senso de estar apresentável dentro do que eu gosto, dentro do que é bacana para a sociedade também. E o terceiro ponto é a atitude. E essa atitude, ela é interna, Lisa. Essa atitude, ela é tua, ela é minha. É o fato de eu me posicionar como eu me coloco mesmo. Isso aí é de dentro. Isso aí é treinável, isso é aprendido. A gente, do mesmo jeito que a gente aprende a habilidade de funcionar uma veia, de passar uma sonda vesical, a gente também aprende a habilidade de se comunicar e de se colocar. Se eu não souber me colocar dentro da minha equipe de trabalho, mais uma vez, eu vou ser engolida. E hoje a gente tem uma equipe multiprofissional que abarca muita coisa e se você não tiver uma postura ética, essas pessoas não vão te enxergar como uma profissional. E isso era uma das coisas que mais me irritavam. Chegava uma nutricionista no meu posto, ela tomava uma determinada conduta, eu aceitava aquilo sem questionar. Um exemplo, tá? Eu não, a maioria. Chega a fisioterapeuta no posto de enfermagem, ela toma uma conduta, faz uma intervenção, direciona para a enfermeira e ela acata. Chega um médico, a nossa colega médica, toma uma conduta, a gente acata. E quando a gente tem que tomar uma conduta, a gente precisa fundamentar de diversas formas, fazer um circo para a galera entender o que eu estou falando. Quando eu tenho atitude,
A minha equipe inteira sabe por que eu estou tomando aquela intervenção e aquela conduta. De uma certa forma, isso é positivo, porque a galera confia em você, mas a gente também tem que tomar muito cuidado para a gente não deixar esse camarada montar as nossas costas. Então, é um feeling muito sutil de ter a atitude no seu plantão. Mas essa atitude que eu digo é uma atitude de posicionamento mesmo, de mostrar quem manda naquele plantão. E como eu falei, se tiver uma zebra, você vai responder judicial e criminalmente. Então, eu tenho que ter uma atitude de liderança, eu tenho que absorver e colocar, sim, esse jaleco do poder, porque esse jaleco não pode ficar com outras pessoas, tá? A única pessoa que responde pelo técnico num caso de problema é a enfermeira, não é o outro colega, tá? Não são os outros colegas. Então, isso precisa estar muito claro para as pessoas que estão se formando em enfermagem nesse momento, especificamente em nível superior. Mas isso precisa ser trazido também para a clareza dos nossos colegas que estão se formando em técnico de enfermagem, para eles entenderem que não é uma hierarquia com abuso de poder e autoridade. Eu sou completamente contra autoritarismo, mas uma questão de liderança, pautada na empatia, na resiliência, de saber ouvir quando também comete erros, porque a gente comete falhas, a gente olha às vezes com entendimento e que o técnico às vezes está enxergando de uma forma diferente que me ajuda a tomar uma decisão diferenciada ou a rever uma postura que eu tinha tido. Então, literalmente, é uma equipe coesa e colaborativa. Acho que essa é a palavra de ordem da enfermagem no século XXI. Sermos mais colaborativos.